Eu vou dar um exemplo bem banal e triste da minha vida pessoal, é que é o seguinte, quando minha filha nasceu, ou em qualquer outro momento, eu poderia ter passado por isso, mas quando minha filha nasceu, eu decidi escrever um diário para ela. Direcionado direto para ela. Não é falando, hoje você andou pela primeira vez, hoje quem não andou ainda, mas hoje você... Enfim. Só que o fato de eu ter que escrever algo que é algo factual, né, eu estou querendo contar para ela como foi... Isso me inibe a um ponto que o texto, não é que fica ruim, mal escrito, fica um texto correto, mas fica um texto que não tem graça do ponto de vista do estilo, da linguagem, para mim. Né? Porque é isso, é uma camisa de força factual. Eu falo, eu não posso divagar muito, porque eu estou escrevendo um diário que, teoricamente, é para ela ler e entender, não é para ser bonito, não é poesia, né? ou prosa, né? De ficção. E isso me inibe. Então, é exatamente o que aconteceria na ficção. Se eu falo, nesse capítulo aqui vai acontecer exatamente assim. O cara vai chegar, vai encontrar a personagem, eles vão brigar. Então, eu sei mais ou menos em linhas gerais. Por exemplo, no Tempo de Espalhar Pedras, o que eu sabia? Eu sabia que tudo ia se passar nesse tempo em que o vilarejo, o diamante ia começar a sumir, o vilarejo, a partir de certo momento, ia começar a ser destruído. Eu sabia a trama principal dos personagens, de um dos núcleos, eu sabia, assim, porque é uma trama, inclusive, que eu fui buscar na literatura, como eu fiz para os outros, né, os livros, eu fui buscar numa peça francesa do século XVIII, se não me engano, ou XVII, que é o Le Cid, é o Cid, né, é uma história que foi contada muitas vezes, é um clássico da narrativa, né, que é um personagem espanhol, né, na Península Ibérica, não é Espanha naquela época, mas aqui no reino lá, sei lá, Aragão, nem sei qual era o reino, mas que ele é nobre e os mouros estão invadindo, mas a trama principal que me interessava era a seguinte, que eu fiquei tão impactado quando eu li essa peça na faculdade que eu falei, isso me marcou. E aí quando eu fui criar a personagem, eu falei, nossa, eu vou me apropriar de certa forma disso, que é tão bonito, que é o Rodrigo, Dom Rodrigo, ama Ximena, que é Ximene em francês, até os nomes eu aproveitei, né? Eles são nobres. Só que o que acontece? O pai de Ximena ofende gravemente, né, e num tempo de cavalaria, né, a honra é uma coisa, né, como é o sertão aqui, né, a honra é uma coisa, né, a peixeira come, né, ofende gravemente o pai de Rodrigo, que é muito velho, então ele não pode cobrar a dívida de honra, né, pessoalmente que ele é velhinho. Então o Rodrigo é obrigado a vingar o pai, como assim, né? Só que então ele é obrigado a matar o pai de Ximene, né, de Ximena, que ele ama. Ele é obrigado. Ele sofre um dilema terrível, mas ele vai lá e mata o pai de Ximena. Ximena ama Rodrigo, mas como o Rodrigo matou o pai dela, ela é obrigada a se vingar também, a vingar o pai. Então ela como é mulher, também não vai lutar, né? Porque naquela época a mulher não podia, né? Então o que ela faz? Ela pede ao rei, que é o príncipe, né? A autoridade lá é o príncipe, não é o rei, mas ela pede à autoridade lá a vingança. Fala, príncipe, Rodrigo matou meu pai. Eu exijo o direito de vingança. Acontece o seguinte na peça, estou contando a peça, tá? Mas vale a pena ler. Sim, deve ter edição em português de Encebo, porque é uma coisa que não é editada há muito tempo, mas é bonita, é em verso. Aí o príncipe precisa muito de Rodrigo, porque Rodrigo é um dos principais cavaleiros que estão combatendo os mouros. Mas vai ficar óbvio agora, o ponto importante é esse agora. O príncipe não quer que Rodrigo morra, né? Então ele fala, não, Ximena, ele é meu cavaleiro. Ela fala, não, mas você tem a obrigação. Você sabe que eu tenho esse direito de vingar meu pai. Então o príncipe fala, tá bom, então você realmente tem esse direito, só que a gente vai fazer o seguinte, você vai escolher uma pessoa para duelar com o Rodrigo. Você escolhe quem vai ser o seu defensor. E quem vencer esse duelo, o Rodrigo ou quem sair vivo, você vai se casar com essa pessoa. Pensem agora no dilema que fica a Ximena. Ela fica no seguinte dilema, ou eu vou casar com o assassino do meu pai, ou eu vou casar com o assassino do meu amor. Né? É incrível esse dilema, né? É fascinante, né? Isso me marcou muito. Falei, caralho, que nó, não tem como sair disso, né? Vocês querem saber o final da peça? Pode contar? Na peça francesa, Rodrigo vence, mata o defensor, né? Mata o Dom Sancho, se não me engano, em francês eu não lembro o nome. Mata e Ximena tem um final feliz. É uma tragédia, é uma tragicomédia que eles chamam, porque é uma tragédia, mas tem final feliz. Ximena casa com Rodrigo, eles vivem felizes e vencem os mouros.
Mas bem, então eu me apropriei dessa história. Então eu sabia que era mais ou menos isso que ia acontecer entre Rodrigo, Ximena e os pais. Mas o livro tem muito mais personagens do que isso. Mas essa trama condicionou todos os outros personagens que eu fui criando. Mas eu também eu não queria... Não é um plágio, né? Eu só peguei essa ideia e falei, mas isso no sertão aqui do Brasil, como funcionaria? Funcionaria da seguinte maneira, para mim, né? No livro eles são nobres e eles têm essa relação de amor, né? Nesse universo que eu ia criar, que é um universo de valores muito deturpados, essa relação de amor ali não funcionaria, né? Ia ficar um pouco... Então, eu adaptei da seguinte forma. No meu livro, Rodrigo e Ximena não se amam, um amor cortês, vou casar com você. Eles têm um desejo erótico muito forte que eles não conseguem romper. Então, eu transformei a relação em algo que, para mim, fazia mais sentido nesse universo. Então, é um desejo erótico. Eles também se odeiam, mas eles não conseguem se largar. Então, ele matou meu pai, mas mesmo assim eu não consigo resistir ao desejo que eu tenho por ele. Aí ele vai matar não sei quem, mas mesmo assim eu não consigo. Então, essa é a transformação que eu fiz. Então, eu sabia disso no livro. Aí eu vou escrevendo e o texto é que vai guiando o restante do texto. Vou dar um exemplo também para vocês, para não ficar muito abstrato. Tem uma cena, que é uma cena em que Ximena e Rodrigo começam a flertar pela primeira vez ali, num tempo de espalhar pedras, né? E aí eu fui escrevendo, eu não sabia como isso ia acontecer, mas deu que eles foram beber uma cachaça juntos ali. Acho que Rodrigo convida a Ximena para pagar uma cachaça para ela vai. E Rodrigo está um pouco mais nervoso do que Ximena, porque é a mulher ali que domina o cara, né, pelo desejo, né? Então ela que vai... E Ximena bebe devagar e Rodrigo começa a beber rápido e bater o copo na mesa. Né? Aí ela já fica preocupada. Nossa, por que esse cabra está bebendo tão rápido? Né? Será que ele está com medo? Né? Como um cara desse com medo, ela já começou a se desinteressar. Mas o fato, quando eu descrevi ele batendo o copo na mesa para pedir outro, me veio por causa da frase. Né? Ele bateu o copo na mesa. Aí nessa cena, quando o Rodrigo bate o copo, eu não planejei nada disso, mas quando o Rodrigo bate o copo, eu pensei, e se o copo quebra? Aí eu tenho uma longa cena que se o copo quebra, é um duelo do copo com a faca. Falar, o copo quebra, ele vira é como se o copo estivesse duelando com a faca, porque o copo fala, eu sou mais frágil, porque eu sou de vidro, mas eu tenho várias pontas, a faca só tem uma. Aí a faca fala, mas você pode quebrar. Não é que a faca fala, mas eu nem me lembro, mas descreve isso. E aí a faca fala, mas o copo, do ponto de vista do copo, a faca também serve para passar manteiga, uma coisa ridícula. Enfim, tem um longo trecho aí, se vocês quiserem ler, ou seja, mas foi a frase que me guiou para isso, entendeu? E se eu tivesse planejado o que ia acontecer, eu não ia chegar nisso, porque é uma coisa que eu ia cortar essa digressão. Por que eu vou falar do copo, da faca? O copo quebrado é como se tivesse uma saia por muitas pontas, a faca é mais frágil porque pode servir para cortar bucho, mas para passar manteiga. Então, eu nunca ia passar por isso se eu tivesse planejado demais. Então, por isso que eu não planejo muito. Eu sei assim, em linhas gerais, né? Por exemplo, Tempo de Espalhar Pedras, esse livro que saiu, no meu projeto original, isso seria só a primeira metade da história. Não seria, isso seria metade. O livro continuaria até um outro ponto que eu acabei abandonando porque já estava muito longo e eu achava que não ia fazer sentido. Então, abandonei metade, o que seria metade do livro na minha cabeça, eu abandonei. E terminou na metade.